capítulo 17, verso 26 até o verso 29. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Verso 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Quero repetir o verso 32, palavras de Jesus. Lembrem-se da mulher de Ló. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, verso 5. Gênesis 13, 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, como todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Agora vá lá para o capítulo 19. Gênesis 19. O verso de número 17. Gênesis 19, 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás. E não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas,
ou você será morto. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Verso 24. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e também a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Eu quero relembrar o versículo que acabamos de ler, de Lucas 17:32. Jesus nos faz um pedido. Lembrem-se da mulher de Ló. Feche teus olhos um pouquinho. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós não sabemos o que o Senhor tem reservado para cada coração, mas o que sabemos é que precisamos aprender de Ti. O que sabemos é que, se o Senhor não for conosco, de nada adianta nós irmos. O que sabemos é que, se não aprendermos de Ti, Pai, nós andaremos por caminhos errados. O que sabemos que todos que aqui estão nesta noite são pecadores. E precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua direção, precisamos da Tua salvação. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos ensina, conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Que ninguém vá embora para a sua casa antes de ser tocado, ensinado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus, Ele nunca nos deixa sem uma direção. Deus, Ele nunca joga diante de nós simplesmente uma palavra, um desafio, sem nos dar uma direção. Mesmo quando Ele ia advertir o povo, mesmo quando Ele ia advertir os reis, os líderes, Ele sempre dava, e dá ainda, uma direção. Mas muitos, ao longo da história da humanidade, não se sabe exatamente quantos anos se passaram desde a fundação do mundo, desde Adão e Eva. Ao longo da história da humanidade, uma das maiores dificuldades do homem tem sido agir com convicção, com firmeza, com fé, com coragem. Eu não sei você, mas talvez você conheça alguém que é muito inseguro, ou que é indeciso, ou que demora para tomar uma decisão. Ou talvez você conheça alguém que toma uma decisão muito rápido e depois tem que voltar atrás e não consegue. A insegurança, na verdade, ela toma conta dos corações daqueles que talvez estão mais fracos espiritualmente. Por quê, pastor? Porque Paulo escreve, eu falei no início, Paulo escreve a Timóteo dizendo: pois Deus não nos deu um espírito de covardia,
Deus nos deu o quê? Um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. Uma outra versão diz: Deus nos deu um espírito de força. Então, todas as vezes que a gente se sente balançado, espiritualmente falando, significa que há um enfraquecimento do Espírito do Senhor. Eu não estou dizendo, irmãos, daquelas coisas do dia a dia. E aí, o que eu vou fazer de almoço hoje? Estou em dúvida. Não é disso. Vou comprar um verde, um amarelo, vou comprar um preto, um vermelho, um azul, um cinza. Não é disso. Estou falando das coisas que envolvem decisões da vida. Observe que nesses textos que a gente leu, e eu quero aqui voltar para o verso 17, Gênesis 19, 17. Você pode, por favor, projetar para a gente, Vi? O anjo aqui falando com Ló. E quando um anjo fala, é a própria voz do Senhor que está falando. Amém? Então o anjo, ele é um mensageiro do Senhor. Todas as vezes que a gente vê o anjo falando na Bíblia, é o próprio Senhor que está falando com ele. Quando o anjo encontra um homem, uma mulher, enfim, várias e várias aparições de anjos nós tivemos. E aqui os anjos foram até Sodoma. Eles foram lá em função da intercessão de Abraão. E eles então chegam na casa de Ló, que estava enrolado. Ló não era de Sodoma, Ló não era de Gomorra, mas ele se enrolou, ele se embriagou, ele acabou se lambuzando com aquela cidade. Ele não era de lá. E a informação de que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, duas cidades, chega aos ouvidos daquele que era o intercessor de Ló, chega aos ouvidos daquele que era Abraão, o tio. E Abraão intercede pelo sobrinho, e Deus manda os anjos para aquela cidade. E quando aqueles anjos chegam lá, e a gente não tem tempo aqui de falar todos os detalhes, eles encontram uma família enrolada. Eles encontram uma família que conviveu com gente crente, e naquele momento estava enrolada. E eu já falei aqui tantas vezes. O problema de Ló, irmãos, não era o dinheiro que ele tinha. A Bíblia dá sinais de que Ló, ele buscava os caminhos fáceis, os caminhos prazerosos. E quando Abraão chega para Ló e diz: escolha para onde tu quer ir. Primeiro erro dele. Ele olha para um lugar e vê uma planície bem irrigada, parecia o jardim do Senhor. Pensa num lugar que deveria ser bonito, Everaldo. Eu fico imaginando aquela grama. A Bíblia diz que parecia o jardim do Senhor. E ele pega e vai. E quando os anjos, escute, quando os anjos vão retirar ele da cidade que ia ser destruída, os anjos dão uma ordem para ele não fugir para o mesmo caminho com o qual ele havia se lambuzado. A ordem ali no final do verso 17 diz: não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da onde? Não pare no lugar fácil, mas fuja para onde? Se tem coisa gostosa, quem me salta é uma hamburgueria, depois eu vou cobrar o cachê do Gustavo. Lembrei do José agora. José, vou falar do José. O José faz um hambúrguer, irmãos. Quem já comeu o hambúrguer do José? Irmãos, esse também vai ter no céu, José. O hambúrguer do José é uma sobremesa de sagu.
Agora, gostoso o hambúrguer do José. Posso comer um dia? Posso, claro. Mas se eu comer todo dia? Eu vou ter talvez uns 20 ou 30 anos a menos de vida. Assim é a planície. Assim são as coisas fáceis. O anjo diz: não olhe para trás. Se alguém vem para ti e diz para ti não olhar para trás, na verdade o que ele está falando? Para você olhar para onde? Para frente. Mas sabe por quê que o anjo disse aquilo para Ló e para sua esposa, para sua família? Ló estava ali com as suas filhas e com a sua esposa, 2 filhas ele tinha. Ló disse para ele não olhar para trás porque sabia que ele lembrava das coisas que haviam vivido em Sodoma. O fato é, queridos, que Ló, ele brincou com o pecado. Quem é que tem animal de estimação em casa? Hã? Vários. Né? Quem tem gato? Opa! Minha esposa também tem um gato em casa. Foi boa? Entenderam, né? Entenderam? Né, amor? Sim. Você tem um gato, você tem cachorro, tem gente que tem tartaruga, o irmão Cléo tem uma tartaruga. Hã? Como é o nome? Tem mais gente que tem tartaruga? Amém. Outro que tem aqueles ratinhos, né? Eu não vou ter aquilo, mas... Como é que chama? Hamster. Coelho. Passarinho, calopsita. Né? Você chega na casa de alguém que tem um passarinho, né? O irmão Paulo tem o bote, né? Pensa num cachorro bonito, irmãos. Vou mandar uma foto no grupo da igreja, do bote. Né? Irmãos, aí eu chego na tua casa, tu tem um cachorrinho, um passarinho, eu vou lá, eu vou brincar com ele. Mas vamos supor que tu tivesse um leão. Tivesse um leão. Você não tem aquelas cobras, como é que chama aquela cobra? O pessoal tem, que é de estimação? Piton, que não morde, não tem veneno. Aí você tem uma cascavel, uma jararaca. Eu vou brincar com o leão? Não. Mas por que a gente brinca com o pecado? Aí eu brinco com a calopsita, não, é inofensiva. Eu brinco ali com o gatinho e tal, não, é inofensivo. Mas daí eu vou num zoológico, eu não boto a mão lá dentro da jaula do leão. Mas eu brinco com o pecado. E você sabia que o leão, por mais feroz que ele seja, ele nunca vai poder fazer com você o que o pecado faz? O leão pode tirar um braço teu, uma perna, pode até matar você. Mas ele não consegue fazer o que o pecado faz. A morte que o leão causa é uma morte que, se Jesus não voltar antes, todos nós vamos passar. Então a gente tem feito o quê? Nós temos brincado com coisas muito mais perigosas do que um leão, do que uma cobra venenosa. Nós estamos replicando aquilo que fez Ló. A gente tem, e eu vou falar por mim, talvez não por você, nós temos buscado planícies. Por que as pessoas querem trocar de emprego?
Na grande maioria das vezes. Claro que tem gente que é injustiçado, tem gente que não consegue se encaixar, mas na grande maioria das vezes eu quero trocar de emprego porque eu quero algo mais tranquilo para mim, eu quero ganhar um pouco mais. Por que as pessoas acabam com os seus casamentos? Fala aí. Você sabia que o índice de divórcios, na sua grande maioria, não acontece por causa de infidelidade? Por falta de compatibilidade, de ideias, de pensamentos. Ah, não quero ficar dando satisfação, não, eu quero ter liberdade. E aquela família, irmãos, Ló, sua esposa, suas filhas, a gente não sabe o nome da mulher dele. Mas Jesus, ele não traria isso de volta lá no Evangelho. Jesus não nos remeteria a uma necessidade de lembrar da mulher de Ló se o que ela fez não fosse importante. Então Jesus, quando ele está falando de quê? Quando que ele manda lembrar da mulher de Ló? Quando ele está falando da sua volta. Amém? Quando ele está dizendo assim, sabe que vai estar tudo bem. Muita gente acha assim, teve guerra lá, teve terremoto lá, as mudanças climáticas, outro dia eu vi que teve uma nuvem, Jesus está voltando. Eu não penso assim. Por quê? Porque Jesus diz, estava tudo bem. Comprava, vendia, dava-se em casamento, comia, bebia. Se você fosse no dia que choveu fogo e enxofre, lá em Sodoma, e fosse fazer uma pesquisa, escuta, você acha que hoje a tua cidade vai ser destruída? Quantos falariam? Eu acho. Ninguém. Sabe do que eu estou lembrando? De Noé. Né? Noé ficou lá por anos e anos e anos e anos e anos. Estima-se ali que mais de 100 anos construindo uma arca. E a Bíblia diz que Noé advertia o povo. Acreditaram? Não. Então a palavra que o Senhor nos traz hoje é uma palavra que nos remete a olhar para a nossa realidade. Onde é que eu estou hoje? A partir do momento que eu identifico qual é a minha realidade, eu tenho que olhar para frente. Aonde que eu quero estar? Onde que eu quero ficar na eternidade? Não é passar, porque a eternidade não passa. Muita gente diz, eu quero passar a eternidade no céu. Irmão, a eternidade não passa. Na eternidade você vai ficar. Ou de um lado, ou do outro. É por isso que hoje o Senhor nos traz a uma reflexão. Eu preciso olhar para frente. Não é um planejamento de, quanto que eu vou ganhar no mês que vem, no ano que vem, quantos prédios eu vou construir, que carro que eu vou comprar. Não é disso. Mas diante da minha vida. Olha só, eu anotei aqui 3 respostas que a gente poderia ter para justificar a pergunta, ou para justificar o convite de Jesus a nos fazer lembrar da mulher de Ló. Jesus, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, quando ele estava falando da sua volta, estava falando da normalidade do dia a dia, e estava falando sobre a mudança de vida. Eu acho que a gente aprende aqui o seguinte, a mulher de Ló conviveu
com pessoas de fé. Sim ou não? Mas ela não aprendeu o que poderia ter aprendido. Ela conviveu com Abraão, com Sara. Não só ela, Ló também. Eu entendo, irmãos, que às vezes a gente é enganado por um ambiente. Não é o ambiente que te engana, é você que se engana com o ambiente. Olha só, a mulher de Ló, ela não estava senão convivendo, ela não, talvez ali cresceu naquele ambiente de uma família que adorava o Senhor. Mas ela não aprendeu isso. E eu entendo, irmãos, que aquilo que a Bíblia nos diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso está vivo aqui. Está vivo. E eu preciso trazer para a minha realidade isso. Eu preciso trazer para mim. Tem gente que chega aqui e fala, pastor, eu queria vir mais na igreja, eu queria participar mais, queria me envolver mais, minha mulher não quer. Outro vem e diz, não, eu queria, mas meu marido não quer. Outro vem e diz, eu queria, mas meu pai, minha mãe não deixam. Outro dia mesmo eu ouvi um relato da minha filha, que convidou uma amiga dela para vir. E a amiga disse, Maju, se eu for a minha mãe me mata. Mas vai chegar um tempo que essa menina, ela vai poder exercer esse arder no coração. Mas o fato é que muitas vezes nós temos a liberdade de estar e não estamos. Ou somos enganados achando que a convivência ela é suficiente. Não é, irmãos. Eu tenho que ter a minha vida. E eu não posso achar que quem está comigo vai ter a mesma. Eu tenho o meu jeito, tenho. Talvez minha esposa vai ter um jeito diferente. Eu aprendo, sabe o quê? Que a mulher de Ló, ela não se apressou em obedecer. Você concorda comigo? Se você já leu esse texto, você vai perceber que os anjos em determinado momento tiveram que arrastar Ló da cidade. Tem coisa que a gente releva. Tem coisa que a gente espera. Tem coisa que a gente deixa para um dia depois. Sabe aquela regrinha do contar até 3? Eu ainda não aprendi muito bem essa regrinha. Né? A regrinha do contar até 3, quando alguém te afronta, quando você recebe uma notícia ruim, quando alguém quer te tirar do sério. Aí você respira, pede para ir no banheiro, se puder, vai para um outro ambiente. Então tem coisa que a gente não tem que se apressar mesmo. Tem coisa que a gente não tem que ficar indignado porque não conseguiu responder. Agora tem uma coisa que a gente tem que ter pressa. Em obedecer o Senhor. Porque Jesus pode voltar hoje para você. Porque a tua vida poderá ser pedida hoje. Isso eu entendo que a mulher de Ló não tinha. Irmãos, o tempo está passando e tem muita gente confiando na misericórdia de Deus. Ele é misericordioso? É. Com certeza é. Mas não fica brincando com o leão. Não fica armando a tua tenda na planície, achando que está tudo bem. Olhe para frente, onde é que você quer estar?
Ah, pastor, eu quero estar no céu. Então caminhe como alguém que já está no céu. Ah, pastor, eu quero viver a eternidade junto com Jesus. Eu falo aqui sempre, né, que eu quero dar um abraço em Pedro, Davi, Eliseu. Pode, pastor? Eu não sei se vai poder, mas por causa da hierarquia. Mas eu posso sonhar com isso. Ah, por que, pastor, que está falando isso? Porque eu estou olhando para frente. Irmão, quando eu fico pedindo ao Senhor, Senhor, me permita estar contigo na eternidade. O que eu estou fazendo? Eu estou olhando para onde? Para frente. Eu estou dizendo, Senhor, é lá que eu quero estar. E aí quando a vida começa a me cercar, e começa a me levar mais para a planície, sabe de que eu lembro? De onde eu quero estar. Tem coisas que não combinam. Então, quando eu tenho convicção de onde eu quero estar, eu estou olhando para frente, todas as coisas que vão chegando perto de mim, para me tirar, para tirar o foco, para tirar a objetividade daquele lugar onde eu quero estar, onde eu quero ir, eu digo não. Não. Hoje meu pai foi almoçar lá em casa. Eu não vou dar detalhes aqui, mas aí a gente falou de um assunto e tal. Aí eu falei de um lugar onde estavam uns amigos meus. Aí ele disse assim, mas por que tu não vai? Eu falei, pai, isso não faz mais parte da minha vida. Não, mas tem que ir. E eu mudei de assunto, porque ele não entende o que eu entendo. Porque ele não passou pelo que eu passei. E talvez você tenha vivido isso dentro de casa. Tem alguém lá no grupo da tua família que quer mandar você para um lugar, bate uma proposta na tua porta. Tem coisa, irmãos, que a gente não tem que explicar. Tem coisa que quanto mais a gente tenta explicar, pior fica. Tem coisa que é só o Espírito que pode convencer. Ah? Então, ao invés de ficar arrumando briga, divergência, ora, dobra o teu joelho. Eu fiquei a tarde toda pensando naquilo que meu pai falou. Mas não porque eu fiquei tentado a fazer o que ele me mandou fazer. Eu fiquei pensando sobre uma forma de que o Senhor pudesse fazer ele compreender que aquele não é mais o meu lugar. Hoje quando eu estava escrevendo essa palavra, e eu escrevi ali que a mulher de Ló não se apressou em obedecer, meu pai me conta sempre que, já me contou várias vezes essa história, ele diz que lá na região de Itapiranga, na divisa com a Argentina, lá onde eles moravam, quando ele era jovem, eles pescavam, iam para o rio pescar de dinamite. Alguém já ouviu falar disso? Eles levavam um pedaço de dinamite e no lugar onde estava o cardume, eles acendiam o dinamite, jogavam, o dinamite explodia, os peixes morriam. Eles iam lá. Isso é veementemente proibido. Mas eu estou falando de uma coisa de 60 anos atrás, talvez mais. E ele me contou um dia que teve um primo, não me lembro o nome do primo, que foi com eles. E esse primo, ele acendeu o dinamite. E quando ele acendeu o dinamite, o cardume mudou de lugar. E era de noite. E ele então esperou para ver onde é que estava o cardume. E eles pescavam com
tocha, né? Fazia lá uma tocha de fogo, porque naquele tempo, né? E nesse tempo que ele estava esperando para encontrar o cardume, o que aconteceu? Estourou o dinamite. E ele perdeu o braço inteirinho. E tu sabe que eu estava escrevendo isso hoje? E Deus me lembrou disso. Irmãos, talvez eu esteja esperando um cardume melhor. Mas o dinamite está aceso. E aí nessa minha embromação, nessa minha enrolação de, mas eu vou esperar só mais um pouquinho. Eu vou esperar só mais um pouquinho. Pá! A Bíblia diz que vai ser como num piscar de olhos. Às vezes a gente fica imaginando o arrebatamento, né? Vê um terremoto, um vento. Né? Vai ser como num piscar de olhos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O melhor cardume já veio, se chamou Jesus. Eu não vou achar cardume melhor. Eu não vou achar oportunidade melhor. E o dinamite já está aceso. O nome desse dinamite chama-se tempo. O tempo está passando. Estava ontem lá na casa do meu sogro. E ouvindo ele falando, e não contei isso para eles. Quando eu conheci a Sheila, chamei ele para uma conversa, há 20 anos atrás. Ele não tinha muito mais do que a minha idade hoje. 52. Eu já vou para 47. E esses 20 anos, passaram tão rápido. E aí eu vi ele falando, minha sogra ali, e eu fiquei pensando, daqui uns dias sou eu. Daqui uns dias sou eu que estou aqui, recebendo meus genros, meus netos. A gente esquece disso. Mas a gente tem que lembrar todo dia que o tempo não para. É por isso que Salomão diz assim: vive os dias da tua mocidade. Vive os dias da mocidade da tua esposa. Come, bebe, viva feliz. Porque para o lugar para onde tu vai, não tem isso. E sabe o que? Às vezes a gente tem a falsa impressão de que não é com a gente isso. Nem eu, nem você, nenhum de nós vai ficar para a semente. É por isso que se eu souber olhar para frente, eu vou aprender a viver o hoje. Se eu não conseguir olhar para frente e entender
o lugar onde eu quero estar, o hoje vira uma bagunça. Então, se eu olho para frente e eu entendo onde que eu quero estar, pode bater no meu pé a planície dizendo, vem para cá. Eu vou saber entender que se a planície não for o lugar que vai me conduzir aonde eu quero, eu vou dizer, planície, não quero você, eu quero a montanha. Você entende isso? Jesus, ele diz, quem quiser ganhar a sua vida, de que vida ele estava falando? Dessa. Vocês viram o que fizeram essa semana na abertura das Olimpíadas? Hã? Muita gente ficou brava. Eu até compartilhei lá o negócio que fizeram lá. Mas por que não fazem isso com Maomé? Porque não existe. Porque é morto. Hã? Se você varrer esse mundo, em algum lugar vai estar os restos mortais dele. Por que fazem com Jesus? Porque está vivo. Ninguém bate em cachorro morto. Jesus está vivo e isso incomoda as trevas. É motivo de júbilo. Pior é se a perseguição não tivesse aí. Agora, o que eu não posso fazer é me deixar enredar e frouxar os joelhos com isso. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de poder, de amor e de equilíbrio. Não vou mais assistir os Jogos Olímpicos por causa disso. Apenas entenda que essa perseguição ao Rei dos Reis, ao verdadeiro Deus, nunca foi diferente. A diferença é que hoje algumas coisas são mais explícitas. Eu quando vi aquilo, ao mesmo tempo que eu fiquei chateado, eu entendi que se fosse permissão do Senhor, nada disso tinha acontecido. Mas o Senhor quer nos mostrar que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Eu quero, já indo para a conclusão, aleluia, glória a Deus. Vá comigo para o livro de Efésios. Efésios. No capítulo 4. Verso 22, Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Irmãos, mastiga essa palavra. A gente tem que fazer, quando vai ler a Bíblia, tem que fazer que nem a vaca. Já falei aqui, né? A Iana é médica veterinária, entende de vaca. A vaca, ela engole o capim, de repente tu passa, né, no potreiro, assim, tá andando de carro, tem uma vaca lá. Já viram isso? A vaca? Quer que eu faça de novo? Ela está ruminando, quer dizer que ela trouxe de volta aquilo que ela já comeu. Quando a gente vai ler a Bíblia, porque quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe dos desejos enganosos. O que vamos fazer de almoço?
Rumina a palavra. Traz de volta. Lê 2, 3, 4, 5 vezes. Paulo está falando aqui tanta coisa em um versículo, né? Primeiro ele está dizendo, quanto à antiga maneira de viver. Quem aqui teve uma antiga maneira de viver? Tem uns que não. Todo aquele que está em Cristo é nova. Se é nova criatura, o que ele teve? Uma antiga maneira de viver. Então, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, e eu tenho uma antiga maneira de viver, Paulo está dizendo que eu devo me despir disso. Literalmente, tirar de mim tudo aquilo que lembra esta antiga maneira de viver. Olha só, o verso 23. E serem renovados no modo de pensar. A mesma coisa ele escreve aos Romanos, no capítulo 10. Ele diz, transforme-se pela renovação da vossa mente. Pastor, é que eu me converti e agora é o seguinte, eu mentia, eu não minto mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu consumia droga, não consumo mais. E eu me prostituía, não estou prostituindo mais. É só isso, pastor? Não. O que é mais? Se você não mudar a maneira de pensar, daqui a pouco tu está no mesmo brejo. Mesmo brejo. A revestir-se do velho homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Irmãos, aquela mulher, ela estava vivendo um milagre. O anjo bateu na porta dela. O anjo estava arrastando ela e as suas filhas e o seu marido para fora de uma cidade que estava prestes a ser destruída. O anjo diz para ela, não olhe para trás para não morrer. Sim ou não? E ela olhou. Ela olhou. Anos, não sei quantos anos. Anos e anos e anos mais tarde. Um homem chamado Jacó, que depois chamaria-se Israel, teve vários filhos, e um dos seus filhos vai ao Egito, vendido. Depois os irmãos vão atrás, e ali no Egito, o povo de Deus fica por 400 anos. Quando eles clamam e clamam e clamam, Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés vai lá, profetiza as pragas, Faraó deixa sair, eles são libertos. Lá no deserto, murmura, reclama, e uma das coisas que eles falavam, as cebolas do Egito. Lembra disso? Se fosse eu ia falar melancia. Eles falavam até da sepultura. Olha só, nós vamos morrer aqui, não tem sepultura, no Egito tinha sepultura. A mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló. O coração, irmãos, não tinha sido transformado. Marcelo, pode um anjo bater na tua porta. Pode um anjo bater na tua porta, arrancar você de casa e dizer assim, Marcelo, vem comigo porque a tua casa vai ser destruída. Pode um anjo aparecer para ti em sonho, pode um anjo te dar experiências sobrenaturais. Se você não tirar do teu coração ainda aquilo que te lembra o pecado, teu destino é a morte. Então as experiências sobrenaturais, elas só são verdadeiramente válidas na vida daqueles que tomam decisão de mudar de vida. Quantos e quantos mais nós teríamos na igreja hoje,
Por que não temos, pastor? Porque não tiveram experiências sobrenaturais? Claro que tiveram. A grande maioria foi para o encontro, foi para o reencontro, teve experiências com o Espírito Santo, mas não tirou do coração o que tinha que tirar. Em outras palavras, não olhou para frente, olhou para trás. E quando eu olho para trás, daqui a pouco eu estou lá onde é que eu estava. Sabe aquela história? Eu não sei aqui se a gente tem fumantes ou não, ou ex-fumantes. E eu que fui bodegueiro por muitos anos, vendi muito cigarro. Quando alguém queria parar de fumar, alguém chegava às vezes e falava, não, eu vou parar de fumar. A primeira coisa que alguém que quer parar de fumar tem que fazer é o quê? Jogar o cigarro fora. Eu me lembro, eu era criança, devia ter 10, 11 anos. Eu ouvi um senhor dizer assim, eu estou querendo parar de fumar, mas eu tenho uma gavetinha lá em casa, que eu deixo lá o Binga. Eu me lembro até da marca do cigarro que ele falou, a marca chamava Belmonte. Alguém lembra do Belmonte? Né? E ele disse assim, eu tenho que deixar lá, porque vai que eu não aguento. Mas não vai aguentar mesmo, irmão? Vai que eu não aguento. O cidadão já teve problema com traição, já traiu a mulher. Aí ele vai trabalhar no lugar que tem uma colega de trabalho que é toda dada. Ou vice-versa. Ou o marido. Ou a esposa, enfim. Irmão, pede para ir embora. Não, eu me garanto. Se o cara teve problema de alcoolismo, vai trabalhar no boteco. Brinca com calopsita, não com leão. O pecado te leva embora. O pecado te faz olhar para trás. Esse texto aqui de Gênesis, essa palavra olhou, eu que gosto de ir lá no hebraico, sabe como é que é no hebraico essa palavra? Nabate, fala comigo, nabate. E nabate não é olhar. Nabate significa contemplar. Então aquela mulher, ela não deu uma olhadinha, talvez por acidente. A Bíblia faz questão de dizer que ela contemplou. E por ela ter contemplado, ela morreu. Irmãos, eu acho que você entende por que Deus te trouxe aqui hoje. Jesus, quando ele vai falar sobre a decisão, vai lá para o Lucas 9. Eu estou terminando. Lucas 9. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 9. No verso... Vamos ler do verso 57 em diante. Lucas 9, 5, 7. Olha só. Jesus está falando de como é difícil segui-lo. Tu achou que tu ia vir para a igreja, e aí vem no culto domingo. É tudo fácil. Você que caminha com Jesus sabe que não é fácil.
Mas não é difícil por causa de Jesus, é por causa de nós. A dificuldade está em nós, não em Jesus. O que Ele nos pede não é difícil, o difícil é a gente se torcer para fazer o que Ele pede. E Jesus diz assim, quando andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Você já falou isso um dia, né? Ou você já ouviu alguém falar? Você lembra de alguém agora, que um dia falou isso, eu vou seguir Jesus por toda a minha vida, e hoje está na lama? Não fala, mas tu está lembrando, não está? Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E muita gente lê esse texto aqui e diz assim, mas ele tinha direito de ir no velório do pai. Não, o que ele estava dizendo é que ele queria esperar o pai dele morrer, para que depois ele não tivesse mais a interferência da família, e aí então ele fosse seguir Jesus. Não é esse o caminho. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. E o último, a outro disse, eu vou seguir-te, Senhor. Mas deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu sei que eu estou falando aqui para a grande maioria de cristãos convictos. Pode falar um amém? Mas mesmo cristãos convictos são tentados. Talvez você não foi hoje, mas talvez você vai ser amanhã. Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Jesus não nos manda olhar para trás. Jesus nos manda olhar para frente. Ele está tirando você de um lugar difícil. Ele está transformando a tua vida. Ele está mudando a tua história. Talvez você nem casado não estaria se não fosse Ele. Talvez teus filhos não estariam contigo, não seriam salvos se não fosse Ele. Então não brinque com o leão. Não olhe para trás. A igreja de Jesus precisa de homens e mulheres convictos. Homens e mulheres perseverantes. Homens e mulheres que tomam posse da fé. Homens e mulheres que entendem que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pastor, está difícil, tá. Mas se tu voltar vai ser pior. Olha para frente. Amém. Fique de pé. Vamos orar. Aleluia. Amém. Deixa aí na cadeira. Tua Bíblia, teu celular, teus boletos. Tua preocupação, tua angústia. Se você puder, feche teus olhos um pouquinho. Oh Deus.
Aqui tem homens e mulheres que amam o Senhor, que desejam estar com o Senhor na eternidade. Aqui tem homens e mulheres que já confessaram a sua fé, homens e mulheres que já entregaram a sua vida para Jesus. Mas, Pai, homens e mulheres que todos os dias são tentados a olhar para trás. Homens e mulheres que todos os dias são tentados a contemplar a planície. Homens e mulheres que só conseguem olhar para frente por causa do Teu Espírito que habita em nosso coração. Nós não queremos ter o fim da mulher de Ló. Nós não queremos permitir, Pai, que uma decisão errada nos faça retroceder. Nós queremos olhar para frente. Nós queremos olhar para a eternidade. Nós queremos olhar para um tempo em que viveremos com o Senhor para todos sempre. Senhor, faz essa palavra ficar cravada no coração desta igreja. Que os escândalos estejam longe. Que os desvios estejam longe. Que as contemplações da velha vida estejam longe. Que os desejos do velho homem estejam longe. E que sempre que surgirem, e vão surgir, nós entendemos, nós tenhamos, assim como diz a Tua palavra, condições de fugir e dizer não. Nós entendemos, Pai, que o Senhor Jesus já pagou o preço por cada um de nós na cruz do Calvário. Que o Senhor Jesus já fez o que deveria ter feito. E agora cabe a nós tomarmos as decisões de acordo com o futuro que queremos. Senhor, ensina esta igreja a olhar para frente. Ensina essa igreja a contemplar apenas a promessa do Senhor. Ensina esta igreja, Pai, a confiar no Senhor de todo o seu coração. Nós oramos em nome de Jesus.